Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São José. Muito bem. Então, hoje nós vamos trabalhar as pragas do Egito e a Páscoa. Então, nós vamos ver as 10 pragas, né? Lembrando, a primeira seria a água transformada em sangue, a segunda as rãs, a terceira dos mosquitos, a quarta das moscas, a quinta a peste dos animais, a sexta as úlceras, sétima a chuva de pedras, oitava os gafanhotos, nona as trevas e depois nós temos a 10ª, que corresponde, portanto, à morte dos primogênitos. Então, nós vamos começar no capítulo 7º do livro do Êxodo, para terminarmos, então, no capítulo 12, também do livro do Êxodo. E nós vamos fazer, ao longo do trajeto, algumas reformas, né? E nós vamos entender bem o que está acontecendo. Então, lembra que o Senhor Yahvé pede a Moisés que vá na frente do faraó, se apresente ao faraó com uma proposta. E a proposta é de liberar o povo para que vá adorar a Deus no deserto, num período de 3 dias. Agora, Deus promete que no final os egípcios saberão que eu sou Yahvé. Diz: quando estender a minha mão sobre o Egito e fizer sair do meio deles os filhos de Israel. É uma promessa que o Senhor faz a Moisés logo no começo, quer dizer, logo antes de ele mesmo se apresentar ao faraó. E como dizendo, olha, no final tudo vai dar certo, mas até o final tem uma caminhada. Até o final é necessário que você persevere, porque vai se apresentar diante do faraó diversas vezes. E a cada vez ele vai prometer que vai deixar o povo sair, e não será assim. Então, nós começamos com as pragas do Egito, no capítulo 7º, versículo 8º. E no capítulo 7º, no versículo 8º, nós vamos ver como que uma introdução, porque não será uma praga, mas será sim um prodígio que Moisés irá realizar. Um sinal. Vamos ver. Disse Yahvé a Moisés e Arão: se o faraó vos disser, apresentai um prodígio em vosso favor, então dirás a Arão: toma a tua vara e lança diante do faraó, e se transformará em cobra. Quer dizer, haverá uma transformação de um pedaço de pau em vida. Se apresentam Moisés e Arão diante do faraó, e Arão lança a sua vara diante do faraó. E ele se transformou em cobra, nos diz o versículo 10º. Faraó, porém, convocou sábios, os encantadores de cobras,
Ora, ele também, os mágicos do Egito, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo. Ora, não sei qual que será a ciência que eles tiveram de transformar um pedaço de pão em cobra, porque hoje não se faz mais. Acredito que seja alguma coisa tipo bruxaria, não? Alguma coisa realmente sobrenatural. Pois lançou, versículo 12 nos diz, cada um a sua vara e eles se tornaram cobras. Mas a vara de Arão devorou as varas deles. Quer dizer, aqui, cada um faz o mesmo prodígio de Moisés. A diferença é que a vara de Moisés é mais poderosa. Ela vai devorar, portanto, as cobras que foram transformadas, né? E que estão na presença deles. Quer dizer, a vara de Abraão está mostrando aí, nesse momento, um grande prodígio. Quer dizer, não é uma vara qualquer que se transforma em cobra, mas essa vara tem poder. Então, portanto, a vara de Abraão, o cajado de Arão, tem uma força sobrenatural. Contudo, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor havia predito. Por enquanto, quer dizer, foi realizado um primeiro prodígio como que para testar forças. Testar as forças entre os magos do Faraó e Moisés. Jogam cada um suas armas no chão, que seriam as varas, mas o poder de Moisés é mostrado. Porém, com esse prodígio, com esse sinal, o Faraó não se converte. Veja que interessante, é um prodígio anexo, a mais. Porque só agora que vão começar, portanto, os sinais que vão mostrar a credibilidade que devem ter em Moisés. Versículo 14, o mais provável que logo depois desse primeiro sinal, Moisés volta à presença de Deus, que lhe diz: o coração do Faraó está obstinado. Ele recusou deixar o povo partir. Veja, quem está analisando agora não é Moisés que está contando a Deus o que aconteceu, mas é Deus que está dizendo o porquê que não teve o sucesso Moisés, com esse primeiro prodígio das varas. O coração do Faraó, diz, está fechado. Fechado, portanto, a graça, fechado os prodígios, fechado, portanto, os portentos que vão acontecer. A proposta de Deus: vai ao Faraó pela manhã, que ele sairá às águas. Eles costumavam tomar banho de manhã, especialmente um dia específico, através de um ritual, né? E estará à espera dele na margem do rio, do Nilo, né? Tomarás na mão a vara que se transformou em cobra. Então, veja que interessante, essa vara, que é o cajado, portanto, que tem Moisés, vai acompanhá-lo em diversos prodígios. Essa vara vai mostrar, portanto, a presença e o poder que Deus dá a Moisés de falar em nome de Deus. Tu lhe dirás: Yahvé, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa o meu povo partir para que me sirva no deserto. E és que até agora não tens ouvido. Essa vai ser praticamente uma ladainha que vais repetir quase em cada um dos prodígios. Deixa meu povo partir. E depois
o fato de dizer, e é que agora não tens ouvido. Ele faz um pedido, deixa meu povo partir, e lhe diz, o problema que nós não saímos é que você não quer. Então, o problema é da vontade do faraó. Versículo 19, vamos pular alguns versículos, não? Disse Yahvé a Moisés, disse a Araão, toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas dos egípcios. Lembra que o primeiro sinal que fez Abraão foi pedindo a Araão que pegasse a sua vara. Então, ele está pedindo emprestada a vara de Araão. Não é a vara de Moisés. E por que pede a vara de Araão? Porque Araão, a ele corresponde o sacerdócio. Ele, portanto, é o sacerdote de Yahvé. Então, o poder de Deus vem através da vara que se converteu em cobra. Mas a vara que se converteu em cobra é a vara de Araão. E Deus lhe pede a mesma coisa. Pede a Araão, toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas dos egípcios, sobre seus rios, seus canais, sobre as lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se convertam em sangue. Então, toda água potável vai se converter em sangue. Moisés e Araão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Ele levantou a vara, feriu as águas que estavam no rio. Ele feriu apenas o rio Nilo. Ferindo o rio Nilo, tocando com a vara o rio Nilo, as águas doces ficam avermelhadas. Interessante que, de uma certa maneira, esse era um sinal que os egípcios já conheciam. Porque dependendo da época, podia ter chuvas lá no interior do Egito, onde existem as areias vermelhas. E quando chovia lá naquelas areias vermelhas, elas desciam pelo Nilo e elas se tornavam vermelhas. Então, uma maneira de explicar esse prodígio é que, de uma certa maneira, os egípcios já tinham visto a água vermelha, era exatamente porque chovia naquela região e da montanha escorria, portanto, a lama vermelha e deixava a água vermelha do Nilo. Mas seria uma explicação lógica do porquê. Mas não nos serviria para dizer, e as águas dos reservatórios, das lagoas, por que também ficaram na mesma cor? Isso não acontecia. Não eram todos abastecidos pelo Nilo, porque tem diversas lagoas que têm, vamos dizer, fontes naturais que não vêm do Nilo, não são todos braços do Nilo, né? Então, a explicação não seria certa, uma explicação lógica dizendo é por causa dessa areia, então, que se tornou. Quer dizer, não. Muitas vezes nós tentamos dar explicações a esses sinais, explicações lógicas, como seria exatamente essa areia que de repente pode ter entrado no rio Nilo, mas seria muita coincidência, digamos assim. No momento em que ele toca, a água fica vermelha e tantas outras coisas. Versículo 22. O rio está poluído. Os magos do Egito, porém, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo. O que querem fazer os magos é desmerecer o prodígio feito por Moisés. Em outras palavras, desacreditar
Moisés. Quando querem fazer a mesma coisa, então eles estão tirando o mérito de Moisés, dizendo isso é novidade. Nós também conseguimos. E por isso o coração do faraó se endureceu. E como o Senhor tinha falado, não os ouviu e foi para casa. Quer dizer, o resultado do primeiro sinal não deu certo. A água transformada em sangue, portanto, não tocou o coração do faraó. Vamos ao segundo prodígio, as rãs. Disse Yahvé a Moisés, versículo 26. Vai ter com o faraó e disse-lhe, assim fala Yahvé, deixa meu povo partir para que me sirva. Então, lembra aquele estribilho que falava, né? Mais uma vez o pedido, né? Mais uma vez Deus mandando Moisés para falar a mesma coisa, está batendo na mesma tecla. Se recusares deixá-lo partir, eis que infestarei de rãs todo o teu território. O rio ferverá de rãs e elas subirão e entrarão na tua casa, no teu quarto de dormir, sobre teu leito, e nas casas dos teus servos e do teu povo, e nos teus fornos e amassadeiras. Quer dizer, realmente uma infestação de rãs. Capítulo 8. Disse Yahvé a Moisés, disse Arão, estende a tua mão com a tua vara sobre os rios, sobre os canais e lagoas, e faça subir as rãs sobre o Egito. Do mesmo jeito que Moisés faz o primeiro prodígio com a ajuda de Arão e da sua vara, acontecerá também, portanto, com essa infestação de rãs. É a vara de Arão, ele como sacerdote, que tem o poder de fazer, portanto, o sinal das rãs. Ele estende suas mãos sobre as águas e as rãs cobrem a terra do Egito, nos diz o capítulo 8. O versículo 4. Faraó chamou Moisés e Arão e disse-lhes, rogai a Yahvé que afaste as rãs de mim e do meu povo, e deixarei o povo partir para que ofereça sacrifício a Yahvé. Nós vamos ver logo que a palavra do faraó não vale grande coisa. Prometeu, mas não cumpriu. Promete, mas não vai realizar. Eu vou deixar o povo partir, disse, né? E Moisés disse a Faraó, digna-te-me de dizer, quando deverei rogar por ti, por teus servos e pelo teu povo, para que as rãs sejam arrancadas de ti, das tuas casas, e fiquem somente no rio. Ele respondeu amanhã, e Moisés disse, seja conforme a tua palavra. As rãs afastar-se-ão de ti, da tua casa, dos teus servos e do teu povo. Versículo 17. Mas Faraó viu que havia alívio e o seu coração ficou obstinado e não se ouviu como Yahvé havia dito. Quer dizer, ele pede para Moisés terminar com esse sinal, a condição de que ele vai libertar o povo. Mas não cumpre sua promessa. Oi. As rãs elas morreram aqui por causa que elas ficaram muito tempo afastadas do rio, por causa do sol, né? Olha, a questão não se explica o porquê. Talvez podem ter ficado desidratadas, sem dúvida, fora do rio. Mas eu acho que, vamos dizer assim, se fosse assim,
o próprio faraó teria pensado, deixa um tempo, 2, 3 dias, vão sumir por causa do sol. Mas não, quer dizer, tem uma resistência superior. Então, não seria assim por desidratação que elas iriam morrer. Mas, do mesmo jeito que foram enviadas para saírem do rio, vão ser enviadas para voltarem para o rio. Saíram do rio, infestaram todo o povo. E depois, o que acontece com a oração de Moisés? Elas voltam para o rio e somem. Essa é a grande questão. Somem. Então, ser assim, é difícil a gente explicar um sinal, um prodígio, porque a Escritura nos diz isto. Não podemos ir além, né, do que aconteceu, do que não aconteceu. Nós podemos falar apenas de probabilidades, né, do que seria possível ou não. O único que nos diz o texto simplesmente que, do mesmo jeito que apareceram, sumiram. É isso que interessa. Né? Por quê? Porque é um fato misterioso, um fato sobrenatural. Vamos para a terceira praga, os mosquitos, que começa no capítulo 8, versículo 12. Disse Yahvé a Moisés, disse Arão, olha de novo Arão, sempre Arão, portanto, que está executando a ordem de Yahvé. Disse Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, e haverá mosquitos em toda a terra do Egito. Então, mais uma vez, os sinais vêm através da vara de Arão. Então, a vara de Arão tem todo um poder especial, e não a vara de Moisés. Arão é o sacerdote, portanto. Arão estendeu a mão com sua vara e feriu o pó da terra, e houve mosquitos sobre homens e sobre os animais. Contrapartida, versículo 14. Os magos do Egito, porém, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo para produzirem mosquitos e não conseguiram. E houve mosquitos sobre os homens e sobre os animais. Então, aqui está querendo mostrar já como que existe um degrau. Até o momento, os magos tinham conseguido transformar as varas em cobras, transformar a água em sangue, mas não conseguem acabar ou produzir mosquitos, né? Então os magos disseram ao faraó, isto é dedo de Deus. Olha que interessante. Quer dizer, se é verdade que o coração do faraó está obstinado, ele está tendo aqui o testemunho dos próprios magos, que são dele, dizendo, a gente não consegue porque isso está além das nossas possibilidades. Quer dizer, é mão de Deus. Endureceu-se, porém, o coração do faraó e não ouviu como Yahvé havia dito. Então, veja o coração fechado do faraó. O que ele pensa, o que passa no coração dele para não entender, olha, eu estou lutando contra Deus. Vou me sair mal. O que nos dizia hoje a primeira leitura, na qual Pedro se apresentava diante do Sinédrio, e o Sinédrio que tinha proibido para ele falar em nome de Deus, ele diz, olha, melhor obedecer a Deus que aos homens, pois obedecer a Deus. E aqui o faraó não está obedecendo a Deus. Ele prefere ficar no seu orgulho e se fechar em si mesmo. Dar explicações humanas ao seu coração, mas não aceitar também o conselho dos próprios magos, né, que estão do seu lado. As moscas, a próxima praga, a quarta praga. Interessante, nós podemos dizer, olha,
Deus podia ter mandado primeiro as moscas e depois as rãs. Pelo menos as rãs se alimentavam das moscas e aí terminava a praga anterior, né? Mas não. As moscas aparecem depois. Disse Yahvé a Moisés: levanta de madrugada e apresenta-te a Faraó. Eis que sairá das águas e disse-lhe: assim fala Yahvé, deixa meu povo partir, para que me sirva. Deixa meu povo partir, deixa meu povo partir, para que me sirva. Se não deixares partir, eis que enviarei moscas contra ti, contra teus servos e contra todo o teu povo. Parece que as moscas são mais inofensivas que os mosquitos, né? Acho que os mosquitos incomodam mais que as moscas, né? Deve ser, o que pensei, por isso, esse pernilongo é pior que mosca, né? Não é? Então, se fosse gradativo, Deus poderia ter mandado primeiro as moscas e depois os mosquitos, que são piores, né? Mas não, as moscas vêm depois. E qual a possibilidade dessas moscas? Talvez são elas as propagadoras da próxima epidemia, que vai ser uma peste. Por quê? Porque elas levam sujeira nas suas patas de um lugar a outro, né? Pode ser isto, talvez, o intuito das moscas. E diz assim: eu distinguirei entre meu povo e teu povo, amanhã se dará este sinal. Assim fez Yahvé, e moscas em grande número entraram na casa de Faraó, na casa dos seus servos e em toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada por causa das moscas. Ficou arruinada. Olha que interessante que dizer. Elas têm o poder de arruinar, assim como os gafanhotos, não? Os gafanhotos, onde passam, acabam com uma plantação, arrasam com tudo. Parece que essas moscas têm alguma coisa assim especial para também fazer a mesma coisa. Interessante que aqui não fala de Araão como sendo ele então o mentor desse prodígio. Simplesmente não se fala. Mas versículo 21 diz: Faraó chamou Moisés e Araão. Veja que interessante, não chama Moisés sozinho. Eles trabalham em dupla. É necessário que eles conversem entre si para tomar uma decisão. E o faraó percebe disto. Arão era como que um conselheiro de Moisés, então. Arão exatamente. Lembra que ele era o porta-voz de uma certa maneira. Algumas vezes, quando Moisés não falava, era Arão que falava. Então, o faraó está chamando o binômio. Quer dizer, esses dois que vão tomar a decisão do que vai acontecer ou não. E o faraó percebe. E diz: ide ofereceis sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Então, podem sair, mas primeiro me liberta das moscas. Moisés respondeu: não convém agir assim, porque os nossos sacrifícios a Yahvé, o nosso Deus, são uma abominação para os egípcios. Se oferecermos aos olhos dos egípcios sacrifícios que eles abominam, não haveriam de nos apedrejar? O que acontece? O sacrifício dos judeus era muitas vezes com animais que para os egípcios eram considerados sagrados. Como a vaca hoje, por exemplo, na Índia, não é? Você pode passar fome, mas você não come carne. Porque, claro, é um animal sagrado. Então, o que estás querendo explicar aqui, dizendo, de repente nós vamos ter animais que nós vamos sacrificar e para vocês vão ser sagrados e vamos ter problemas com vocês aí. Então, por isso que a gente quer ir um pouco mais longe. Vocês entendem a explicação que dá Moisés? Quer dizer, nós não queremos escandalizar vocês,
na hora de fazer o sacrifício. Porque vocês são mais ecologistas que a gente. E não vamos ter problema com os ecologistas. Então, melhor a gente ir embora. Desse jeito que Moisés quer tratar, dizendo, não vai dar certo, queremos ir longe para não ter problema com ninguém. Ecologistas ficam aqui. Né? Cheio de egípcios aqui no mundo contemporâneo. Não convém, portanto, diz. Versículo 23, ele explica. É a 3 dias de marcha no deserto que iremos sacrificar a Yahvé conforme ele nos disse. Ele dizia, bom, vocês querem sacrificar? Faz aqui. Estão liberados, é só vocês se encontrar lá no estádio, se encontrar num lugarzinho assim, pertinho, né? Faz o sacrifício que se vocês quiserem, estamos liberados. Não, nós queremos ir fora. 3 dias de marcha, para não escandalizar. E Faraó disse, eu vos deixarei sacrificar ao vosso Deus no deserto, mas não deveis ir muito longe. Rogai por mim. Estão liberados, mas olha, amanhã vocês voltam, hein? Disse Moisés, logo que eu tiver saído da tua presença, rogarei a Yahvé, amanhã as moscas se afastarão de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando o povo ir sacrificar a Yahvé. Não mais me engane. Já foram 4 vezes, né? 3 vezes que o faraó já enganou Moisés dizendo que ia deixar, mas nada. Mas parece que Moisés acredita mais uma vez. Não sei. Tendo Moisés saído da presença do faraó, orou a Yahvé, e Yahvé fez a Moisés o que lhe tinha pedido, e as moscas se afastaram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Porém, versículo 28, ainda desta vez obstinou Faraó o seu coração e não deixou o povo partir. Então veja que, por um lado, nós temos uma promessa dada pelo Faraó mais de uma vez, mas uma promessa que ao mesmo tempo enganosa. Ele está enganando Moisés apenas para sair do aperto. O coração dele tem má intenção. Quando ele diz, vou deixar o povo partir, ele está mentindo. Mente, não fala a verdade. Vamos para a 5ª praga, capítulo 9. É interessante, exatamente isso que queria mostrar para vocês. Moisés é inocente, será? Eu acho que Moisés está vacinado. O Senhor disse, olha, ele não vai acreditar, já falou antes. Então, de uma certa maneira, não é tão inocente, porque está sabendo da parte de Deus. Mas está dando uma chance, talvez, para que o faraó retifique e volte atrás. Quem sabe o faraó se converte, quem sabe se Deus toca o coração do faraó, quem sabe. Então, acho que mais do que inocente, Moisés está contando com essa conversão do faraó. Porque, querendo ou não é um homem mau, entre aspas, não? Capítulo 9, a peste dos animais. O Senhor que fala a Moisés vai ter com Faraó e disse-lhe, assim fala Yahvé, o Deus dos hebreus, deixa o meu povo partir para que me sirva. Tá vendo como esse pedido do Faraó, do pedido de Moisés que fará o Faraó, é uma repetição, sempre a mesma frase. Deus não muda a sua frase. Deixa o meu povo partir para que me sirva. Primeiro, o fato de sair longe. 3. Segundo, para quê? Para que me sacrifique. A intenção de Deus é que o povo sacrifique. Por quê? Porque é necessário tirar o povo que está arraigado ainda aos deuses egípcios, que está ainda
com todas as abominações próprias da religião pagã, que está ainda nas entranhas do povo de Israel. Então precisa ser afastado. Deixa o meu povo partir para que me sirva. Se recusares deixá-lo partir e o retiveres por mais tempo, eis que a mão de Yahvé ferirá os rebanhos que estão nos campos. Vamos ver o rebanho. Os cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas, com pestilência gravíssima, quer dizer, com pestes. Né? Quem vai sofrer agora são os animais. Agora, coloca atenção. Yahvé separará os rebanhos de Israel dos rebanhos dos egípcios, e nada perecerá do que pertence aos filhos de Israel. Os animais vão passar por um filtro. E qual vai ser o filtro? A quem o animal pertence. Quem que é o dono? Se o dono do animal é israelita, se salva. Se é um egípcio, vai contrair a peste. Interessante como acontece essa seleção, vocês me entendem? Como Deus consegue fazer essa separação já, vamos dizer assim, entre os rebanhos, pode estar juntos, pode estar aglomerados, pode estar, não tem problema. Deus consegue separar os cabritos das ovelhas, não? E se consegue é porque Ele sabe a quem pertence cada um. Deus conhece tudo. E Yahvé fixou tempo dizendo, amanhã Yahvé fará isso no país. Versículo 7, Faraó mandou ver, eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum animal sequer. O coração de Faraó, porém, obstinou-se e não deixou o povo partir. Então, veja-se, por um lado, sempre a repetição, deixai meu povo partir para que me sirva. Cada peste está terminando com o coração do Faraó obstinou-se. Portanto, uma nova repetição, quer dizer, uma nova praga, um novo sinal. Capítulo 9, sexta praga, as úlceras, feridas. Disse Yahvé a Moisés, então a peste, na quinta praga, era para os animais. Disse Moisés a Arão, e Arão, apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés a lance para o ar diante dos olhos do Faraó. Ela se converterá em pó fino sobre toda a terra, e provocará nos homens e nos animais tumores que se arrebentem em úlceras por toda a terra do Egito. Tumores, quer dizer, sobressalências, não é? Cheias de pus. Os magos, versículo 11, não podiam manter-se de pé diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Todavia, veja que interessante, Yahvé endureceu o coração de Faraó. De uma certa maneira, está mostrando que, por um lado, nos versículos anteriores dizia, o coração do Faraó endureceu-se, quer dizer, alguém endureceu, ou ele mesmo alguém. Agora está explicando bem, dizendo que foi Deus que endureceu o coração. Isto porque Deus endureceria o coração do Faraó? Porque ainda quer mostrar mais sinais. Quer dizer, os sinais não acabaram. Vamos para o sétimo, a chuva de pedras.
chuva de granizo, portanto, né? Disse Yahvé a Moisés: levanta-te de manhã cedo e apresenta-te a Faraó. E lhe dirás: assim fala Yahvé, o Deus dos Hebreus. Estribilho: deixa o meu povo partir, para que me sirva. É a maneira como se apresenta toda vez Moisés diante do Faraó. Se Cristo ressuscitado se apresenta toda vez diante dos discípulos dizendo Shalom, a paz esteja convosco, Moisés se apresenta diante do Faraó dizendo: deixa o meu povo partir para que me sirva. É a primeira frase que sai da sua boca: deixa meu povo partir, deixa meu povo partir, né? Pois desta vez, versículo 14, enviarei todas as minhas pragas contra ti, contra teus servos e contra teu povo, para que saibas que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. Disse Yahvé a Moisés: estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens, os animais e sobre toda a erva na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e Yahvé enviou trovões. Se vocês percebem, é a primeira vez que Deus pede para Moisés ele mesmo fazer o prodígio. Não é mais pela intervenção de Arão. Não é mais com a vara de Arão. Mas agora são as mãos estendidas de Moisés. Coloca atenção que nós vamos ver essas mãos estendidas depois mais para frente também em Moisés. E o poder, portanto, dessas mãos estendidas, que vão fazer, portanto, cair a chuva de granizo, de pedras. Diz: havia chuva de pedras e fogo misturado com chuva de pedras. É difícil entender essa chuva de pedra e fogo no meio da chuva de pedras, hein? O que está acontecendo aí? Não sei. Talvez como um meteorito quando entra na atmosfera e vai caindo, por causa da velocidade e vai criando de repente. Pode ser que um ou outro também aconteça alguma coisa semelhante, né? Diz: e a chuva de pedras feriu em toda a terra do Egito tudo que estava nos campos, desde os homens até os animais. Dependendo do tamanho da chuva de pedra, caindo desde uma altura enorme, faz grande estrago, né? Quebra tudo. Versículo 27. Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez eu pequei. Das outras não, né? Mas das outras não pecou. É como dissesse: agora caiu a ficha. Agora entendi, né? Desta vez. Olha que interessante, falando, o passado é passado. Agora, quer dizer, o faraó está tomando consciência. Desta vez eu pequei. Yahvé é justo, e eu e o meu povo, porém, somos ímpios. Quer dizer, veja uma declaração interessante da parte do faraó, que não sei se é uma declaração feita sob conveniência, né? Será que ele está fazendo isso para já sabe que já enganou tantas vezes Moisés, que de repente Moisés vai dizer: já não caio mais na tua, hein? Já não vai dar certo, que já me enganou tanto. Talvez ele pensa: com essa declaração, com essa introdução que vou fazer a Faraó, ele vai cair na minha, não é? Então é necessário que eu chegue para ele e diga: pequei.
e meu povo também, né? Fomos injustos. Rogai a Yahvé, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras. E o que acontece? Moisés sai da presença de Faraó, versículo 33, estende as mãos para Yahvé. Do mesmo jeito que ele pediu a chuva de pedras, com as mãos estendidas, cessam. Quer dizer, ele tem o poder de declarar a chuva de pedras e o poder de parar essa chuva de pedras, né? O que Deus dá, não, o poder de ligar e desligar, que tinha dado aos seus apóstolos, não, em termos de pecado. De uma certa maneira, Moisés também tem. Ligar e desligar. Liga a torneira para que caia a chuva de pedra, rogando, estendendo as mãos. Desliga a torneira para parar a chuva de pedras, com as mãos estendidas ao céu. Versículo 35. Cessou a chuva de pedra, o coração de Faraó se endureceu, e ele não deixou os filhos de Israel partir, como Yahvé tinha dito a Moisés. Quer dizer, eu acho que Moisés não está sendo aqui de jeito nenhum inocente, não? Porque ele está sabendo, já sabia o que ia acontecer. Pediu que parasse a chuva de pedra, e no momento que ele pediu, já sabia que o faraó não ia cumprir a sua promessa. Os gafanhotos, capítulo 10, 8ª praga. Disse Yahvé a Moisés: vai ter com o faraó, pois lhe obstinei o coração. Veja que interessante como Deus está falando já, dizendo o coração fechado dele não é culpa dele, é minha. Eu que provoquei, eu que fiz isto. Para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Quer dizer, Deus está dizendo por que está obstinando o coração do faraó. Porque quanto mais obstinado o coração do faraó estiver, mais prodígios Deus vai mostrar. Moisés e Arão apresentaram-se ao faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Se toda vez que ele promete que vai soltar o povo e depois recusa de fazê-lo, está se humilhando. Por quê? Porque não está cumprindo sua palavra de faraó, sua palavra de rei, sua palavra de homem. E, portanto, não é uma pessoa de palavra. E aí, com certeza, se humilha. De novo o pedido: deixa o meu povo partir para que me sirva. Diante de cada prodígio e sinal, aparecem Moisés e Arão diante do Senhor com a mesma frase feita. Não muda nenhuma palavra e uma vírgula, a mesma frase. Se recusares partir o meu povo, farei vir gafanhotos ao teu território. Gafanhoto que acaba com tudo, com as plantações, com as árvores, com as florestas, com os animais, né? É uma infestação, acho que entre todas, digamos, das piores. O que acontece? Versículo 8. Moisés e Arão foram reconduzidos à presença do faraó, que lhes disse: ide servir Yahvé, vosso Deus. Quais são, porém, os que hão de ir? É como se eles se interessassem. Tudo bem, quem vai? Vai só os homens mais velhos? Não, melhor é o seguinte: deixa os velhos aqui e os jovens aqui, e vai só uma faixa etária dos 30 aos 40, né? Fica melhor, porque assim
certeza que eles voltam, porque vão deixar os filhos aqui, vão deixar os pais aqui. Então, é uma garantia que o faraó está dizendo: vou deixar partir, mas não todo mundo. Fica uma parte aqui, as crianças vão andar 3 dias, imagina, vamos tratar as crianças, os velhos andando desse jeito, não, deixa aqui. Está vendo a proposta do faraó, como que não querendo ser uma garantia, a garantia de que eles vão voltar. Quem que vai? E Faraó disse: Yahvé esteja convosco quando eu vos deixar partir com as vossas crianças. Vede como tende más intenções. Vocês não estão querendo voltar não, hein? Estão querendo levar as crianças, por quê? Deixa as crianças aqui. Então, a garantia dele diz: olha, vocês estão querendo levar as velhas crianças? Ah, não. A intenção de vocês é outra, hein? Não, já estou sabendo aqui. Não está certo. Está vendo que você está com uma intenção, Moisés? Por que não deixei antes? Eu não deixei antes porque você está mentindo. Está querendo fugir. Ah, eu sou esperto, disse o faraó. Eu já peguei a de vocês. Deixa as crianças. Não, vamos levar. Ah, não. Tem uma intenção aí no meio. Não há de ser assim. Mas somente vossos homens e de servir a Yahvé. Porque isto que vós mesmos pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó, dizendo: tudo bem, podem servir, mas só os homens. Velhos, mulheres e crianças ficam. Vamos garantir o retorno. Yahvé disse a Moisés: estende tua mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que a chuva de pedras deixou. Se sobrou alguma coisa, o resto que vai acabar são os gafanhotos. Agora não é mais Arão que vai estender a sua vara. Agora é Moisés. E não é a vara de Moisés, são as mãos de Moisés de novo. Está vendo como existe uma escala de valores? Os primeiros prodígios, quem faz é Arão com sua vara. Os prodígios maiores vai ser Moisés com as suas mãos. Então, existe como que uma gradação, assim, em termos de prodígios. Os primeiros mais fáceis realizados por Arão, e os mais difíceis sem instrumento. Moisés não tem mais a vara, mas são suas mãos. Portanto, as mãos ungidas. Moisés tem as mãos ungidas, não precisa de instrumento. Pode ser o bispo e o padre, pode ser, só que naquela época não existia, né? Então, vamos dizer assim, existe graus, sim, existe graus, parecendo, né? De uma certa maneira, Arão é um grau sacerdotal e Moisés um grau superior sacerdotal. Sem dúvida, Moisés é muito mais amigo de Deus do que Arão, né? Quem resplandecia no seu rosto na tenda do encontro era Moisés e não Arão. Então, a intimidade que Moisés tem com Deus é muito maior que a intimidade que Arão tem com Deus. Por isso não precisa de instrumento. As suas mãos são suficientes. Tem as mãos ungidas, claro que sim. Versículo 16. Pelo que Faraó chamou a toda a pressa Moisés e Arão e disse-lhes: pequei contra Yahvé, vosso Deus, e contra vós. Palavras que vamos ouvir em quando? No filho pródigo, né? O filho pródigo, quando volta para casa e o pai o recebe com os braços abertos, o que ele diz?
pequei contra os céus e contra ti. É ou não é? Olha que bonito como nós vemos na fala do faraó, que foi bem anterior, mas que o Senhor quis pegar exatamente como exemplo do faraó, né? Pequei contra os céus e contra ti, contra Deus e contra vós. E agora perdoai-me desta vez o meu pecado e rogai a Yahvé vosso Deus que tire de mim esta morte. Parece que um homem crente, não é? Depois de tantas pauladas na cabeça, eu acho que o faraó está dizendo, tem coisa de Deus, né? Tem a mão de Deus no meio, né? Pois, se não é agora, vai ser quando, né? Mas, quando Moisés ora a Yahvé, através de um vento, portanto, arrebata os gafanhotos, versículo 20 diz, Yahvé, porém, endureceu o coração de Faraó. Ele que tinha feito uma declaração, pequei contra Deus e contra ti. Falou da boca para fora. Não falou com o coração. Falou num momento de angústia. Falou num momento em que estava apertado. E Deus conhece e prescuta o coração. Tem um coração obstinado. As trevas, nona praga. Disse Yahvé a Moisés, estenda a mão para o céu. De novo Moisés. Veja que não tem mais Arão, Moisés. Arão, não. As primeiras pragas de Arão. As últimas 3, Moisés. Estende tua mão para o céu e haja trevas sobre a terra do Egito. Trevas, escuridão, mesmo tão forte, diz, que se possam apalpar. Olha que interessante, as trevas que você pode sentir uma densidade maior quando vocês estão andando no meio das trevas, né? Imagina de repente com uma tocha na mão e parece que a tocha não ilumina porque é tão densa as trevas que aquele pedacinho você enxerga e o resto não. Então, é isso que ele está querendo mostrar. As trevas são tão profundas, tão penetrantes, que dá para palpar. São tão densas que você consegue tocar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias, dia e noite, portanto. E mesmo com tochas, mesmo com fogo, com fogueiras, não iluminavam. Porque eram densas. Um não via o outro. E ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Para quê? Para morrer, não é? Porém, em toda parte onde habitavam os filhos de Israel havia luz. Mas um filtro. Do mesmo jeito que teve um filtro para os animais que eram de Israel e os animais que eram dos egípcios, as trevas também diferenciam, identificam. Incrível. Identificam o quê? A origem. É como se fossem trevas inteligentes. Trevas densas e inteligentes. É o poder de Deus. Faraó chamou Moisés e Arão e disse-lhe: Ide servir a Yahvé, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças também irão convosco. Liberou
Dessa vez as crianças, mas não os animais. A garantia é ficarem os animais. Versículo 26. Também os nossos rebanhos irão conosco, não ficará nenhuma unha, porque deles haveremos de tomar para servir a Yahvé, nosso Deus, e nós mesmos não saberemos como servir a Yahvé, senão quando chegar lá. Ele diz, olha, não sei quantos animais nós vamos precisar para fazer o sacrifício. Não sei se Deus vai pedir mais cordeiro, mais ovelhas, mais touros. Não sei o que Deus vai querer. Temos que levar todo mundo. Veja a resposta interessante, né? Diante da proposta do faraó que diz, vamos cortar aqui. Ele diz, não dá, não dá. E mais uma vez, termina. Mas Yahvé endureceu o coração de Faraó. E nós vamos então agora para o anúncio da morte dos primogênitos, que será para nós a 10ª praga. A verdade que o título não deveria ser assim, as 10 pragas do Egito. Mas deveriam ser os 9 sinais, os 9 prodígios de Moisés, e depois chamar o último de praga. Porque a praga é um castigo. Quer dizer, para que servem os 9 sinais, os 9 prodígios, se a cada vez Deus está endurecendo o coração do faraó? Para que servem? Para levar a credibilidade de Moisés. Para mostrar, portanto, nesses sinais, que Moisés não está mentindo. E se num primeiro momento esses sinais serão realizados pela presença de Arão e seu bastão, os últimos 3 são realizados pelo mesmo Moisés, com suas mãos estendidas, num sinal de pedido. Quando estendemos as mãos, estamos pedindo. Um pedido humilde. Ele está pedindo o que Deus lhe pediu. Interessante, é? Senhor, manda trevas. E por que ele pediu trevas? Porque Deus disse, estende tua mão e pede trevas. Manda chuva de granizo. Por que ele está pedindo chuva de granizo? Porque Deus lhe pediu, mas ele tem que ser ele a pedir. Então, os 9 primeiros sinais, prodígios realizados por Moisés são feitos para que tenham a credibilidade em Moisés. Porém, a verdadeira praga virá com a morte dos primogênitos, que vai reverter em quê? Na saída do povo do Egito. Portanto, a 10ª praga é para mostrar a credibilidade em Yahvé, que é totalmente diferente da credibilidade de Moisés. Moisés é um porta-voz. Ele mandou sinais que no máximo duraram 3 dias. Sinais que eram superados. Mas a morte dos primogênitos no Egito não pode ser superado. Então, capítulo 11 nos diz assim: Yahvé disse a Moisés: farei vir mais uma praga ainda contra o faraó e contra o Egito. Agora Deus está dizendo: então ele vos deixará partir daqui. Quando ele vos enviar, estará acabado
e até mesmo vos expulsará daqui. Expulsar no sinal de vai embora rápido, né? Fora. Disse, pois, ao povo que todo homem peça a seu vizinho e toda mulher a sua vizinha objetos de prata e ouro. Quer dizer, vai mandar o povo para o deserto não de mãos vazias. Vão levar joias. E veja que interessante. É por isso que depois nós vamos ver o povo que vai fazer o bezerro de ouro. Por quê? Porque eles estavam despojando os egípcios do ouro. E Yahvé fez com que seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios. Então, o que quer dizer? Os egípcios foram generosos. Foram generosos na hora de dar o quê? O ouro. Vai embora, você me serviu tanto tempo, você foi legal, você foi uma boa serva hebreia, vou te dar uma pulseira de ouro, você leva, vou te dar. Pronto. E foram todos, portanto, cheios, carregados de ouro. Moisés disse, versículo 4, 11, 4. Assim diz Yahvé: à meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito morrerá na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que deveria sentar-se em seu trono, até o primogênito da escrava que está trabalhando, e até mesmo o primogênito do gado, os primogênitos. E o primeiro filho. Não são todos os filhos da família, é o primeiro filho varão. Né? Haverá então na terra do Egito um grande clamor, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Um clamor como teve na noite de Belém, quando Herodes manda matar as crianças inocentes, vocês lembram, não? Um grande clamor. Manda matar as crianças menores de 2 anos, que estão em Belém. Mas entre todos os filhos de Israel, desde os homens até os animais, não se ouvirá gemir um cão, para que saibas que Yahvé fez uma distinção entre o Egito e Israel. Então, estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim. Versículo 9. Yahvé disse a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que se multipliquem os meus prodígios na terra do Egito. Quer dizer, quando ele apresenta o faraó dizendo: se você não nos deixar partir essa noite, os primogênitos morirão, ele não vai acreditar. Isto porque, e nos diz, Yahvé endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou os filhos de Israel partir da sua terra. Portanto, é necessário agora a intervenção direta de Deus. Não será Moisés que fará o milagre, não serão suas mãos estendidas aos céus que farão o prodígio, mas será o próprio Deus. E nós vamos ver isto, portanto, no capítulo 12, a celebração da Páscoa, o ritual da Páscoa, e também, portanto, essa noite fatídica para os filhos de Israel, quando acontecerá a passagem do anjo exterminador. Nós deixamos então para a próxima aula. Nos encontramos aqui de novo na quinta-feira próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom descanso para todos.